Oi, pessoal, estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos meus relatos. Então, quando eu recebi o diagnóstico de Davi, né, eu lembro que no mesmo dia eu já fui procurar a equipe que trabalhava com o grupo TEA. Para mim, assim, não foi nenhuma surpresa, como eu já tinha relatado para vocês. Eu não tinha dúvidas, mas eu ainda não tinha essa comprovação, né? E aí o segundo passo foi estar informando para as pessoas que conviviam com Davi, para os familiares, para amigos mais próximos. Eu já vou logo deixando uma dica aqui para vocês. Quando receber o diagnóstico da sua criança, não tenha nenhum receio, não tenha vergonha, não tenha medo, tá, de estar compartilhando, porque é um momento que a gente precisa sim estar passando para as pessoas, porque até eu receber esse diagnóstico, eu fui muito taxada como mãe permissiva, que Davi era uma criança que tinha determinados comportamentos porque não tinha limites, era uma criança mimada. E eu tinha na minha consciência que não era bem isso, né? Eu só procurava cuidar dele, né? Em momentos de crise de uma maneira diferente, porque, como eu já falei a vocês, eu já tinha um certo conhecimento, né, sobre o assunto, mas como eu não tinha ainda certeza, eu não tinha um respaldo, né, até para me defender, até para defender ele. Então eu tinha que ouvir calada, tinha que ouvir calada e assim eu confesso para vocês que foi muito sofrido, foi muito sofrido para mim, para ele, porque tinha situações que eu era muito cobrada por às vezes procurar ajudar ele, né? Em seus momentos assim de sofrimento, porque momento de crise é momento sofrido para os autistas. E não só eles que sofrem, não. Os envolvidos também sofrem, porque tem situações que a gente realmente não sabe como lidar. E como o caso de Davi, que não tinha ainda uma comprovação, eu não tinha certeza o que fazer, né? E se eu agir dessa maneira e ele não for um autista, eu estar contribuindo realmente para ele se tornar uma criança sem limite, né? Uma criança mal educada, porque são esses nomes, né, que eles recebem e que a gente às vezes ouve. Isso machucava muito, 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 muito. Então, por isso que eu sempre falo que o dia que eu recebi esse diagnóstico de Davi foi assim, foi um alívio para mim, um alívio grande, porque eu ia ter uma comprovação de que ele não agia de certas maneiras porque ele queria, e que eu também não agia com ele assim, não era porque eu estava fazendo vontades, não, é porque eu estava procurando ajudá-lo, né? Então, eu sempre falo, quando eu tenho acesso assim a algumas mães, tem mães que têm vergonha, que têm medo de estar compartilhando que sua criança é um autista. Mas esse medo tem uma causa que realmente é real, né, gente? É ainda a ignorância de algumas pessoas de ver o autista como um doente, como um incapaz. E sabemos que não é assim. Então, eu entendo a posição de algumas mães de estar escondendo o seu diagnóstico, de estar escondendo o diagnóstico da sua criança, achando que dessa maneira está lhe protegendo. Mas não está não. Não tenha medo não, né? Use isso para fortalecer as suas forças, porque a gente precisa estar fortes. Isso eu digo a vocês e comprovo, porque
quando eu recebi o diagnóstico de Davi, naquele dia, né, eu não tinha dúvidas que dali em diante eu teria um caminho completamente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Seria um caminho realmente desconhecidos, né? E que eu precisava estar forte. Eu precisava estar preparada, não sei de que maneira, né? Mas eu precisava estar preparada para lidar com tudo que poderia, né, acontecer. Porque, assim, o mundo autista ele é um mundo muito cheio de surpresas, né? Já é comprovado que cada autista é um autista, né? E cada um dia de uma família que tem um autista é diferente do outro. É muito diferente. Eu vou estar aqui nos outros vídeos, tá? Compartilhando para vocês como foi que eu consegui, né? Como é que eu consigo trilhar nesse caminho, nesse novo caminho, e que a gente nunca sabe tudo. Cada dia a gente aprende um pouquinho, cada tropeço, cada queda nos ajuda, nos fortalece, a gente levanta mais forte, porque a gente aprende também. O avião.
Onde para os cabelos todos. O Brasil terá pela primeira vez sua página. Viu, gente, que o estímulo em casa, né, é muito importante. Como vocês acabaram de ver nas imagens, mesmo com todas as minhas desconfianças, eu procurava tratar Davi como uma criança normal. Então, eu incentivava, né, ele brincar da maneira correta, já que ele se interessava mais em brincar com as rodinhas, já que ele se interessava mais em colocar os objetos para girar. Mas a gente estava ali, né, cobrando dele, porque até vinha essa comprovação, ele era uma criança típica, né? Então, assim, também isso ajudou bastante, tá? A, ao desempenho dele, ao desenvolvimento dele, como ele está hoje. E eu acho que tudo que fizemos lá atrás, até mesmo antes do diagnóstico dele, teve grande serventia sim.